Tudo começou quando recebi um arquivo anônimo durante a madrugada. Dentro dele havia um vídeo curto mostrando uma muralha de gelo gigantesca se estendendo até onde a vista alcançava. Antes que a gravação terminasse, uma voz sussurrou algo perturbador. Ela não está na Antártida. Eles mentiram para todos nós. Aquela frase ficou presa na minha cabeça. Curioso, comecei a investigar a origem do vídeo e descobri documentos ligados a uma expedição secreta realizada décadas atrás. Os relatórios descreviam uma estrutura de gelo colossal que não aparecia em nenhum mapa oficial. Quanto mais eu pesquisava, mais informações desapareciam da internet. Era como se alguém estivesse tentando esconder a verdade. Entre os arquivos, encontrei o diário de um explorador que afirmava ter chegado até a muralha. Segundo ele, havia uma passagem escondida que levava para além da gigantesca barreira de gelo. Do outro lado existia uma terra impossível. Florestas enormes, rios cristalinos e montanhas que pareciam não pertencer ao nosso mundo. Mas a parte mais assustadora era outra. O explorador escreveu que eles encontraram sinais de uma civilização desconhecida vivendo naquela região. Poucos dias depois, os registros terminavam abruptamente. Nenhum membro da expedição foi visto novamente. Na mesma semana, comecei a receber mensagens anônimas ordenando que eu abandonasse a investigação. Meu computador passou a apresentar falhas estranhas e alguns dos arquivos desapareceram sem explicação. Certo dia, encontrei uma fotografia deixada em minha porta. Ela mostrava a muralha vista de cima. Porém, além dela, apareciam continentes inteiros que não existiam em nenhum mapa conhecido. No verso da imagem havia apenas uma frase: "O mundo é muito maior do que você imagina." Assustado, tentei publicar tudo na internet. Durante algumas horas, milhares de pessoas acessaram os documentos. Então, de repente, meu site saiu do ar. As contas foram bloqueadas e os arquivos desapareceram, como se nunca tivessem existido. Desde então, nunca mais recebi novas informações. Mas uma pergunta continua me perseguindo. Se a muralha de gelo é apenas uma teoria da conspiração, por que tantas pessoas parecem determinadas a impedir que alguém fale sobre ela? Talvez o verdadeiro segredo não seja o que existe além da muralha, mas quem está trabalhando para mantê-la escondida. Em 1987, um navio de pesquisa chamado Aurora desapareceu durante uma missão no extremo sul do planeta. As autoridades afirmaram que ele havia sido destruído por uma tempestade, mas nenhum destroço foi encontrado. Durante décadas, o caso permaneceu sem solução. Até que, certa noite, recebi um pendrive anônimo contendo um vídeo supostamente gravado dentro do Aurora. O mais estranho era a data do arquivo. Ele havia sido registrado apenas alguns dias antes. Na gravação, um homem caminhava pelos corredores enferrujados do navio. Quando apontou a câmera para uma janela, vi algo impossível. Em vez de gelo e neve, havia montanhas verdes, florestas gigantescas e um céu com uma coloração incomum. Antes que o vídeo terminasse, o homem sussurrou: "Se você estiver vendo isso, nunca atravesse a muralha." Logo depois, uma enorme sombra apareceu atrás dele e a gravação foi interrompida. Junto ao vídeo, encontrei páginas do diário do capitão. Segundo os relatos, a tripulação encontrou uma gigantesca muralha de gelo que não aparecia em nenhum mapa. Após dias navegando ao lado dela, descobriram uma passagem e decidiram atravessá-la. Do outro lado encontraram uma terra desconhecida, quente e cheia de vegetação. Mas não estavam sozinhos. Pegadas enormes surgiam ao redor dos acampamentos e figuras misteriosas eram vistas observando os exploradores durante a noite. A última anotação do capitão era assustadora. Ele escreveu: "Eles vivem aqui, e sabem que chegamos." Depois disso, não havia mais registros. Nenhum pedido de socorro. Nenhuma explicação. Apenas silêncio. Desde então, uma pergunta continua sem resposta. Se o Aurora realmente atravessou a muralha de gelo, o que encontrou do outro lado que fez sua tripulação desaparecer para sempre?
Tudo começou quando um satélite de monitoramento registrou algo impossível. Durante várias noites seguidas, pontos luminosos apareceram além de uma gigantesca muralha de gelo localizada em uma região proibida do planeta. No início, os cientistas acreditaram que fosse uma falha nos equipamentos. Mas as luzes continuaram surgindo, sempre no mesmo horário e formando padrões organizados. Não pareciam fenômenos naturais. Pareciam sinais. A informação foi mantida em segredo, mas alguns arquivos vazaram para a internet. Entre as pessoas que tiveram acesso ao material estava um grupo de exploradores determinado a descobrir a origem das luzes. Após meses de planejamento, eles iniciaram uma expedição clandestina em direção à muralha. Depois de vários dias de viagem, finalmente chegaram ao local. A estrutura era muito maior do que imaginavam. Uma parede de gelo colossal que desaparecia entre as nuvens. Mas o mais impressionante foi encontrar uma passagem escondida entre as montanhas congeladas. Ao atravessarem a abertura, tudo mudou. O gelo desapareceu. Do outro lado existia uma enorme região coberta por florestas e lagos. Durante a primeira noite, os exploradores avistaram as mesmas luzes captadas pelos satélites. Elas brilhavam no horizonte como se pertencessem a uma cidade gigantesca. Convencidos de que estavam prestes a fazer a maior descoberta da história, seguiram em direção ao local. Quando chegaram perto, perceberam algo assustador. As luzes vinham de construções enormes espalhadas por quilômetros. Torres, pontes e estruturas que pareciam muito mais avançadas do que qualquer tecnologia conhecida. Porém, a cidade estava completamente silenciosa. Não havia veículos. Não havia pessoas. Apenas aquelas luzes misteriosas iluminando a escuridão. Na última transmissão enviada pela equipe, um dos exploradores apareceu extremamente nervoso diante da câmera. Ele afirmou que finalmente haviam encontrado os habitantes daquele lugar. Então olhou para trás e disse apenas uma frase: "Eles estavam nos observando o tempo todo." A gravação foi interrompida imediatamente. A expedição nunca retornou. Nenhum dos integrantes foi encontrado. Poucas semanas depois, todas as imagens de satélite desapareceram dos registros oficiais. Mas algumas pessoas acreditam que, em certas noites, ainda é possível ver luzes estranhas surgindo além da muralha. Como se alguém, ou alguma coisa, continuasse esperando do outro lado. Lucas trabalhava em um centro de análise de imagens de satélite quando encontrou algo que não deveria existir. Durante uma revisão de rotina, ele percebeu que algumas fotografias haviam sido marcadas como confidenciais. Curioso, decidiu examiná-las antes que fossem arquivadas. O que viu o deixou sem palavras. As imagens mostravam uma gigantesca muralha de gelo. Porém, o mais impressionante estava além dela. Existia uma cidade enorme, muito maior do que qualquer metrópole conhecida. Arranha-céus gigantescos se estendiam até o horizonte, conectados por estruturas que pareciam desafiar a engenharia moderna. Tudo era iluminado por milhares de luzes brilhantes. Convencido de que havia descoberto algo extraordinário, Lucas salvou cópias das imagens e tentou compartilhá-las com alguns amigos. Mas poucas horas depois, os arquivos desapareceram de seu computador. Quando voltou ao trabalho no dia seguinte, descobriu que todos os registros relacionados àquela região haviam sido apagados dos servidores. Na mesma noite, recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Havia apenas uma frase: "Pare de procurar." Assustado, ele tentou ignorar o aviso. Porém, nos dias seguintes, percebeu carros desconhecidos estacionados perto de sua casa. Pessoas estranhas pareciam observá-lo em locais públicos. Era como se alguém estivesse acompanhando todos os seus movimentos. Determinado a descobrir a verdade, Lucas recuperou uma última imagem que havia conseguido esconder. Ao ampliar a fotografia, percebeu algo ainda mais perturbador. Nas ruas da cidade existiam milhares de figuras caminhando normalmente. Mas nenhuma delas parecia humana. Seus corpos eram altos demais e suas proporções eram completamente diferentes. Poucos dias depois, Lucas desapareceu sem deixar rastros. Seu apartamento foi encontrado vazio e seu computador completamente formatado. A única coisa deixada para trás foi uma fotografia impressa da cidade.
No verso havia uma mensagem escrita à mão: a muralha não existe para manter as pessoas do lado de fora. Ela existe para manter algo do lado de dentro. Até hoje ninguém sabe o que Lucas realmente encontrou. Mas algumas teorias afirmam que existe uma civilização escondida além da muralha de gelo. Uma cidade tão avançada e tão antiga que sua existência poderia mudar tudo o que sabemos sobre o mundo. E talvez seja exatamente por isso que ela continua sendo mantida em segredo. Durante décadas, exploradores relataram a existência de uma estranha abertura na gigantesca muralha de gelo. A maioria das pessoas acreditava que aquelas histórias eram apenas lendas. Mas um grupo de cientistas decidiu investigar a região por conta própria. O objetivo era simples: descobrir o que realmente existia além da passagem. Após semanas de viagem, eles encontraram algo inesperado. No meio da muralha havia um enorme arco de gelo perfeitamente simétrico, como se tivesse sido construído por alguém. No centro da estrutura existia uma espécie de névoa brilhante que parecia se mover sozinha. Os equipamentos começaram a apresentar falhas imediatamente, mas a equipe decidiu atravessar mesmo assim. Do outro lado, nada fazia sentido. O céu possuía cores diferentes, as estrelas estavam em posições desconhecidas e o ar parecia mais leve. Era como se tivessem entrado em outro mundo. A paisagem era formada por florestas gigantescas e montanhas que se elevavam quilômetros acima das nuvens. Enquanto exploravam a região, encontraram ruínas colossais espalhadas pelo terreno. As construções eram tão antigas que pareciam ter sido abandonadas há milhares de anos. Porém, havia sinais de que alguém ainda passava por ali. Pegadas recentes apareciam ao redor das estruturas. Na quarta noite, um dos cientistas desapareceu sem deixar vestígios. Na manhã seguinte, encontraram apenas seu rádio comunicador. Antes de a bateria acabar, uma gravação foi recuperada. Nela, era possível ouvir sua voz dizendo algo aterrorizante: "Nós não descobrimos um novo lugar, nós fomos descobertos." Logo depois, a comunicação com a expedição foi interrompida. Nenhum membro da equipe retornou. Meses mais tarde, os registros da missão desapareceram dos arquivos oficiais, como se ela nunca tivesse acontecido. Mas uma teoria continua circulando entre aqueles que estudam o mistério da muralha de gelo. Alguns acreditam que o portal realmente existe, e que ele não leva para uma região desconhecida da Terra. Ele leva para algum outro lugar. Um lugar onde algo antigo observa silenciosamente, esperando que alguém atravesse novamente. Tudo começou quando radioamadores de vários países captaram uma transmissão estranha vindo de uma região próxima à muralha de gelo. O sinal surgia sempre no mesmo horário e utilizava uma frequência que não pertencia a nenhuma estação conhecida. No início, muitos acreditaram que fosse apenas interferência. Mas quando especialistas analisaram a gravação, descobriram algo assustador. A transmissão continha uma mensagem repetida continuamente. Após semanas de decodificação, finalmente conseguiram traduzir o conteúdo. A frase era curta, mas perturbadora: "Não deixem eles atravessarem." A descoberta chamou a atenção de um grupo de pesquisadores independentes. Eles acreditavam que a mensagem estava sendo enviada por alguma base secreta escondida além da muralha. Determinados a descobrir a verdade, iniciaram uma investigação. Conforme rastreavam a origem do sinal, perceberam que ele vinha de uma área que não aparecia em nenhum mapa oficial. Meses depois, uma equipe conseguiu chegar à região. Durante a exploração, encontraram equipamentos antigos parcialmente enterrados no gelo. Entre eles havia uma estação de comunicação abandonada. Dentro da instalação, localizaram registros que indicavam que a base havia sido construída décadas antes por uma organização internacional desconhecida. Mas o mais assustador estava em uma gravação encontrada no local. Nela, um operador de rádio extremamente nervoso dizia: "Se alguém ouvir esta mensagem, mantenha a muralha fechada. Não estamos protegendo vocês do que está aqui. Estamos protegendo o que está aqui de vocês." A gravação terminava com sons de alarmes e gritos ao fundo. Depois disso, apenas estática. Poucos dias após a descoberta, toda a equipe perdeu contato com o mundo exterior.
As buscas oficiais nunca encontraram qualquer vestígio dos pesquisadores ou da estação de rádio. O local parecia ter desaparecido completamente. Até hoje, alguns radioamadores afirmam que a transmissão ainda pode ser ouvida durante certas madrugadas. Sempre na mesma frequência. Sempre com a mesma mensagem misteriosa. Não deixem eles atravessarem. Ninguém sabe quem enviou o sinal. Ninguém sabe quem são eles. Mas talvez a pergunta mais assustadora seja outra. E se a muralha de gelo não existir para impedir nossa entrada, e sim para impedir que alguma coisa saia? Durante anos, uma história circulou em fóruns obscuros da internet. Um ex-militar afirmava ter participado de uma operação secreta em uma região próxima à misteriosa muralha de gelo. A maioria das pessoas tratava seu relato como ficção. Mas antes de desaparecer, ele publicou um último depoimento que deixou muita gente assustada. Segundo ele, foi recrutado para uma missão especial sem receber muitas informações. Após uma longa viagem, sua equipe chegou a uma base escondida entre montanhas de gelo. O local não aparecia em mapas e era protegido por segurança máxima. A ordem era simples: vigiar uma enorme abertura existente na muralha. O militar acreditava que estava protegendo alguma instalação importante. Porém, tudo mudou quando perguntou a um oficial o que realmente havia do outro lado. O homem respondeu apenas: "Você não está aqui para impedir que alguém entre. Está aqui para impedir que algo saia." Nos meses seguintes, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Sensores eram ativados durante a madrugada sem motivo aparente. Pegadas desconhecidas apareciam na neve e desapareciam poucos metros depois. Algumas patrulhas afirmavam ter visto figuras observando a base à distância. Certa noite, alarmes dispararam em toda a instalação. Equipes armadas correram para a abertura da muralha. O ex-militar relatou que conseguiu ver algo se movendo na escuridão do outro lado. Não parecia humano. Era alto demais e se deslocava de maneira estranha. Antes que pudesse observar melhor, recebeu ordem para recuar imediatamente. Na manhã seguinte, vários soldados haviam desaparecido. Nenhuma explicação foi dada. Os registros do incidente foram removidos e os sobreviventes foram proibidos de comentar o ocorrido. Pouco tempo depois, a base foi abandonada. A última mensagem publicada pelo ex-militar apareceu anos depois. Havia apenas uma frase: "A muralha não foi construída pela humanidade. Nós apenas herdamos a responsabilidade de guardá-la." Poucos dias após publicar esse relato, ele desapareceu sem deixar rastros. Até hoje, ninguém sabe se sua história era verdadeira. Mas algumas pessoas acreditam que existe um grupo secreto conhecido como os Guardiões da Muralha. Pessoas cuja única missão é vigiar aquilo que permanece escondido além do gelo. E se essa teoria estiver certa, talvez o maior segredo do mundo não seja o que existe do outro lado, mas o motivo pelo qual ele precisa permanecer preso lá para sempre. Tudo começou quando um jovem historiador chamado Rafael foi contratado para catalogar documentos antigos encontrados no porão de uma biblioteca abandonada. Entre centenas de livros deteriorados e manuscritos esquecidos, ele encontrou um tubo metálico enferrujado escondido atrás de uma estante. Dentro dele havia um mapa extremamente antigo. À primeira vista, parecia apenas uma carta náutica comum. Mas, ao analisá-la com atenção, Rafael percebeu algo impossível. Os continentes não correspondiam aos mapas modernos. Além dos oceanos conhecidos, existiam enormes massas de terra desconhecidas. E ao redor de tudo havia uma gigantesca muralha de gelo formando um círculo perfeito. Intrigado, ele levou o mapa para casa e começou a pesquisar sua origem. Depois de semanas investigando, descobriu que o documento pertencia a um explorador desaparecido no século XIX. Segundo registros antigos, o homem afirmava ter encontrado evidências de que o mundo era muito maior do que os governos admitiam. Pouco tempo depois de divulgar suas teorias, desapareceu sem deixar vestígios. Quanto mais Rafael pesquisava, mais estranho tudo ficava. Arquivos sumiam dos bancos de dados. Livros desapareciam das bibliotecas.
E pessoas que haviam estudado o mesmo assunto pareciam ter simplesmente evaporado dos registros históricos. Certa noite, enquanto examinava o mapa, ele notou uma anotação escrita à mão em uma das bordas. A frase dizia: "Se encontrou isto, não procure a passagem." Apesar do aviso, Rafael continuou investigando. Utilizando coordenadas escondidas no próprio mapa, ele descobriu referências a uma abertura na muralha de gelo. Uma espécie de rota secreta que levava para além dos limites conhecidos do planeta. Mas antes que pudesse avançar na pesquisa, algo aconteceu. Seu apartamento foi invadido. Nenhum objeto de valor foi levado. Nenhum equipamento foi roubado. Apenas o mapa desapareceu. Na manhã seguinte, Rafael encontrou um envelope debaixo da porta. Dentro havia apenas uma fotografia aérea mostrando a muralha de gelo. No verso, uma mensagem curta estava escrita: "Alguns caminhos existem por um motivo. Eles não foram feitos para serem encontrados." Poucos dias depois, Rafael encerrou todas as suas investigações e nunca mais falou sobre o assunto. Mas amigos próximos afirmam que, antes de desaparecer da internet, ele repetia sempre a mesma frase: "O mapa não mostrava o fim do mundo, mostrava o que existe depois dele." E talvez essa seja a parte mais assustadora. Porque, se aquele mapa estava certo, tudo o que conhecemos pode ser apenas uma pequena parte de algo muito maior escondido além da muralha. Cinco influenciadores famosos decidiram fazer o que ninguém tinha coragem de tentar. Eles planejavam viajar até a misteriosa muralha de gelo para provar que todas as teorias da conspiração eram falsas. A ideia era simples: transmitir toda a jornada ao vivo para milhões de seguidores. Durante os primeiros dias, tudo parecia normal. A equipe mostrava paisagens congeladas, conversava com o público e fazia piadas sobre os rumores envolvendo a região. Mas a situação mudou quando eles encontraram algo que não aparecia em nenhum mapa. No horizonte surgiu uma gigantesca parede de gelo, tão alta que desaparecia entre as nuvens. Os influenciadores ficaram chocados. Mesmo assim, continuaram avançando enquanto milhares de pessoas assistiam à transmissão em tempo real. Horas depois, encontraram uma abertura na muralha. Do outro lado havia uma vasta região coberta por vegetação. O clima era mais quente e a paisagem parecia completamente diferente de tudo o que existia ao redor. A audiência disparou. Milhões de pessoas acompanhavam cada passo da equipe. Na primeira noite naquele lugar desconhecido, coisas estranhas começaram a acontecer. Sons inexplicáveis ecoavam na floresta. Equipamentos eletrônicos falhavam sem motivo. E algumas câmeras registraram silhuetas se movendo entre as árvores. Mesmo assustados, os exploradores decidiram continuar. No dia seguinte, encontraram estruturas gigantescas escondidas pela vegetação. Pareciam ruínas de uma civilização antiga. Enquanto filmavam o local, um dos integrantes percebeu algo se movendo ao longe. A câmera deu zoom. Uma figura extremamente alta observava o grupo em silêncio. O chat da transmissão explodiu. Alguns acreditavam que era uma pessoa. Outros tinham certeza de que não era humana. Então aconteceu. A figura começou a se aproximar. Os influenciadores entraram em pânico. A imagem tremia enquanto corriam desesperadamente. Gritos ecoavam pelo microfone. Em determinado momento, um deles virou a câmera para trás. Uma enorme sombra surgiu entre as árvores. A transmissão foi interrompida imediatamente. Nenhum dos 5 influenciadores foi encontrado. As buscas oficiais não localizaram equipamentos, acampamentos ou qualquer vestígio da expedição. Era como se eles tivessem desaparecido da face da Terra. Até hoje, cópias da transmissão circulam pela internet. E quem assiste aos últimos segundos costuma notar algo perturbador. Pouco antes do sinal ser perdido, é possível ver que a figura misteriosa não estava sozinha. Existiam dezenas delas escondidas na floresta, observando a equipe desde o início. Esperando. Carlos era piloto há mais de 15 anos e já havia voado por praticamente todos os continentes.
Mas sua vida mudou quando recebeu uma mensagem anônima contendo coordenadas misteriosas e uma frase simples: "Se quiser descobrir a verdade, siga esta rota." A princípio, ele ignorou o assunto. Porém, a curiosidade acabou vencendo. Algumas semanas depois, durante um voo particular, decidiu alterar discretamente sua rota e seguir as coordenadas enviadas. Após horas cruzando uma região isolada próxima à muralha de gelo, uma forte tempestade surgiu do nada. Os instrumentos da aeronave começaram a falhar. A bússola girava sem parar e os sistemas de navegação simplesmente deixaram de funcionar. Quando finalmente atravessou as nuvens, Carlos viu algo impossível. À sua frente não existia apenas gelo. Havia um imenso continente escondido além da muralha. Florestas gigantescas, montanhas colossais e rios que brilhavam sob a luz do sol se estendiam até onde a vista alcançava. O local parecia completamente separado do resto do mundo. Atordoado, ele começou a gravar tudo com a câmera do avião. Enquanto sobrevoava a região, percebeu algo ainda mais estranho. Existiam cidades, mas não eram cidades humanas. As construções possuíam formatos gigantescos e uma arquitetura diferente de qualquer coisa já vista. Algumas estruturas eram tão grandes que pareciam ter sido feitas para criaturas muito maiores do que uma pessoa comum. De repente, um alerta soou no painel. Algo estava acompanhando a aeronave. Ao olhar pela janela, Carlos viu uma enorme sombra voando paralelamente ao avião. A criatura era tão grande que cobria parte das nuvens abaixo dela. Assustado, ele iniciou uma manobra para retornar imediatamente. Antes de deixar a região, conseguiu registrar uma última imagem. Nela apareciam dezenas de figuras observando o céu do topo de uma gigantesca estrutura. Todas pareciam estar olhando diretamente para seu avião. Quando pousou, Carlos tentou divulgar as gravações. Mas, poucos dias depois, todos os arquivos desapareceram de seus dispositivos. As cópias armazenadas online também foram removidas. Meses depois, ele publicou um último relato em um fórum obscuro da internet. A mensagem continha apenas uma frase: "A muralha não marca o fim do mundo. Ela marca o começo de algo que nunca deveríamos encontrar." Pouco tempo depois, Carlos desapareceu. Seu avião foi encontrado abandonado em um hangar vazio. E até hoje, ninguém sabe o que realmente existe além da muralha de gelo. Mas algumas pessoas acreditam que os segredos escondidos do outro lado são tão assustadores que certos grupos fariam qualquer coisa para impedir que a humanidade descubra a verdade. Em uma noite comum, um operador de rádio chamado Marcelo captou um sinal estranho em uma frequência que deveria estar vazia. No início, ele pensou que fosse apenas interferência. Mas, ao aumentar o volume, percebeu que alguém estava falando. A voz era fraca, cheia de ruídos, como se estivesse sendo transmitida de muito longe. "Se alguém estiver ouvindo, não venham para cá." Marcelo gravou a mensagem e continuou monitorando a frequência. Durante as noites seguintes, novas transmissões apareceram. A voz parecia pertencer ao mesmo homem. Segundo ele, fazia parte de uma expedição enviada para investigar a muralha de gelo. E algo tinha dado muito errado. Em uma das gravações, o homem explicou que sua equipe encontrou uma passagem escondida na muralha. Do outro lado havia uma enorme extensão de terra desconhecida, coberta por florestas e montanhas. No começo, todos acreditaram ter feito a maior descoberta da história. Mas logo perceberam que estavam sendo observados. O explorador relatava que figuras estranhas apareciam à distância durante a noite. Sempre imóveis. Sempre observando. Quando tentavam se aproximar, elas desapareciam. A cada transmissão, a voz parecia mais desesperada. Então veio a última mensagem. Marcelo ouviu tudo ao vivo. O homem falava ofegante. "Eles nos encontraram. Não são humanos. Estão por toda parte." Houve alguns segundos de silêncio. Então um som estranho ecoou ao fundo. Parecia um grito, mas não era um grito humano. A transmissão foi interrompida imediatamente. Marcelo passou meses tentando descobrir a origem do sinal. Depois de muita pesquisa, encontrou algo assustador.
A frequência utilizada pela transmissão pertencia a uma expedição desaparecida quase 50 anos antes. Oficialmente, todos os integrantes daquela missão haviam morrido. Mesmo assim, alguém continuava usando seus equipamentos para pedir ajuda, ou para fazer um aviso. Até hoje, Marcelo afirma que a frequência permanece ativa. Em algumas madrugadas, é possível ouvir ruídos vindos dela. E, segundo ele, existe uma frase que ainda aparece de tempos em tempos. Sempre a mesma frase. A muralha não está escondendo um lugar, está escondendo seus habitantes.